Saudações, gente bonita, mestre Leida falando, em Goiás, 8 horas e 30 minutos. Estamos indo mais tarde, porque nessa sábado de aleluia, nós resolvemos comer uma feijoada. E a minha parte é couve, que eu tenho que levar couve, laranja e calabresa. A laranja e a calabresa acha fácil. Mas a couve depende muito da sorte, e a gente ajuda a sorte se chegar logo depois do verdureiro, que costuma aparecer lá pelas 8h30. A frutaria abre às 7h30, mas só às 8h30 o verdureiro chega. Então eu aumento as minhas chances de achar couve se eu chegar mais ou menos junto com ele. Por isso eu estou indo mais tarde para casa da dona mãe. Enfim, no vídeo anterior eu falei sobre os acontecimentos, né? Cuba, vocês devem estar vendo algumas manifestações que estão sendo promovidas histericamente nessa plataforma aqui mesmo, né? Tem uma série de vídeos. Aconteceu a mesma coisa alguns anos atrás, né? As supostas revoltas, a população, não sei o que, o Partido Comunista, o regime. É a história de sempre. Os personagens é que mudam. Aí, com certeza, evidentemente, da vez passada, eles atacaram policiais, machucaram pessoas. E por conta disso, um punhado de gente foi presa. Aí, quando acontece isso, né? Evidentemente surgem os primeiros fujões que se tornam dissidentes, que vão ganhar uma grana boa por um tempo razoável, igual a Ioannis Sanches. Sempre surge isso. Então, certamente a próxima Ioannis Sanches já está preparada, né, para isso, para fugir e virar uma dissidente, certo? Sempre acontece isso, é a mesma história. Eles aproveitam o momento de fragilidade da economia cubana. Na verdade, eles criam a fragilidade na economia, né? O senhor Biden tem sido um carniceiro nesse sentido, porque a resposta dos Estados Unidos, gente, na verdade, esse é um bom momento para falar sobre sanção. Eu vou ter que tirar meu tênis, colocar de novo, porque tem alguma coisa doendo no meu pé. Só um momento, eu volto. A resposta dos Estados Unidos para qualquer coisa tem sido sanções. Parece que recentemente eles ameaçaram a Sérvia de sanções. E o Paquistão, né? O Paquistão está querendo fazer um gasoduto entre ele e o Irã. Porque o Paquistão precisa de gás, é uma nação industrial, precisa se desenvolver. E o Irã tem muito gás. Aí os Estados Unidos não querem permitir. Quer dizer, cara, que loucura, que loucura. Os Estados Unidos estão lá no continente americano, 10.000 quilômetros de distância, e está interferindo, enchendo o saco. E aí, se o Paquistão não obedecer, sanções serão aplicadas. Quer dizer, eles vão aplicar sanção contra o mundo inteiro. Daqui uns dias vão fazer comércio com quem? E daqui uns dias quem vai utilizar dólar? Porque a questão toda desse uso absurdo de sanções, né, virou uma palhaçada, né? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui. Qualquer coisa é sanção, tá? A resposta para os americanos são sanções. Sob os mais variados pretextos, as mais variadas desculpas, tudo é sanção para os Estados Unidos. Vamos sancionar. E eles sancionam como? Normalmente sanção financeira, sanção econômica. Não pode usar dólar, não pode usar não sei o que, tem que pagar não sei o que. Cara, os Estados Unidos estão aumentando o fosso em que eles já se colocaram. Isso não tem como dar certo. Sanção é tipo prestígio. Ela é tanto mais efetiva quanto menos você usa. Se você usa o seu prestígio para tudo, você perde ele. Se você usa sanção para resolver qualquer problema,
a ferramenta perde eficácia. Mais do que isso, as nações do mundo começam a antevê-la e se preparar para elas. Ou seja, qual que é a solução para a sanção? É não fazer negócio com os Estados Unidos, com empresas americanas, usando bancos americanos, seguradoras americanas, transportadores americanos, ou seja, abandonar os Estados Unidos. E é isso que já está acontecendo. E a resposta dos Estados Unidos, estupidamente, tem sido o quê? Ampliar o uso de sanções. Eles não podem mais usar o poder militar, né? O poder militar deles visivelmente degringolou. Ninguém tem tanto medo assim de um país que perde para os Houthis. Então, sem poder usar a força militar, eles agora estão tentando usar a força econômica, que eles já nem têm mais. Certo? A maior potência econômica do mundo é a China. A maior potência comercial, industrial, do mundo, agrícola, do mundo é a China. Então agora eles estão querendo usar um poder econômico que eles tinham, sei lá, até os anos 2000 no limite. Sabe, que bobagem. O Biden, mas o Biden, eu fico até sem graça de criticar ele, porque ele é um ser, tadinho, que já acho que já nem tem cérebro funcional mais, né? Aquilo ali já virou mingau. Acho que até desumano. Então as criaturas que controlam o Biden perderam completamente o bom senso, se é que eles tiveram algum dia. Certo? Pelo menos o senso de oportunidade. Isso eu acho que eles tinham. Perderam isso também. Porque com essa sanção em cima do Paquistão, cara, o que eles vão conseguir? De verdade, que bobagem é essa? Enfim, vão dar com os burros na água. Vão acelerar o processo de desdolarização, que é exatamente o que está enfraquecendo a economia deles. Que não se engane, todo o poder dos Estados Unidos, principalmente depois da decisão do Nixon de abolir o padrão dólar-ouro, todo o poder dos Estados Unidos se baseava no fato de que o mundo usava o dólar como reserva de valor. A partir do momento que cada vez menos países fazem isso, e os países fazem isso com cada vez menos intensidade, está todo mundo buscando alternativa, exatamente por causa dessa bobagem de sanção, sanção para tudo, sanção como resposta a qualquer contrariedade, os Estados Unidos vão enfraquecer, porque os dólares que estavam sendo usados no comércio internacional vão ter que voltar, já que eles não são utilizados, vão voltar. Voltar o quê? Para causar a inflação. Por que causa inflação? Porque os Estados Unidos não produzem. Os Estados Unidos são uma economia que importa. Certo? São uma economia que é economia financiarizada. Eles não produzem. Produzem cada vez menos. Eles não têm produto para ser comprado com tanto dinheiro. Vai gerar inflação. Para evitar a inflação, que é um problema horrível, eles aumentam a taxa de juros, que é um problema ainda maior. Porque a única solução deles, a única solução dos liberais, cara, vocês já viram aquela foto daqueles brancos reunidos, né? Falando que, a economia está crescendo, o salário está aumentando, que problema. E a Globo noticiando como se fosse normal. É esse tipo de mentecapto, sabe? Esse tipo de paspalho, esse tipo de cretino que habitam os bancos centrais do mundo inteiro. Para isso os bancos centrais foram criados. Certo? Porque a resposta deles para tudo é aumentar juros. Aumentar juros significa o quê? Transferir mais dinheiro do governo, da economia, dos consumidores, de todos os que produzem, para o setor financeiro. Então é tirar dinheiro da economia, mas esse dinheiro não é tirado da economia e queimado. Não, esse dinheiro vai para o bolso dos financistas. Ao fazer isso, aumenta-se mais ainda o lucro da finança, né? Banco, seguradora, tudo mais. Especuladores. Só que a vida dos trabalhadores piora, da classe média, de toda a sociedade. Você destrói a economia. Certo? Você destrói a economia. A verdade é essa, a economia vai ser destruída. Está sendo, né? É nítido que ela está sendo destruída. Você vai ampliar essa destruição. Porque para evitar a inflação causada pela volta maciça de dólares, eles vão aumentar ainda mais o endividamento. Os Estados Unidos aumentam a dívida, e eu estou falando só da dívida do governo federal, só a dívida do governo federal. Não estou falando da dívida privada,
de outros fatores da dívida pública, né? Porque você tem estatais, sim, os Estados Unidos tem mais estatais que o Brasil. Você tem estatais, você tem os condados, você tem os estados, você tem os municípios. Então você tem todo esse tipo de dívida pública. E só do governo federal aumenta $1 trilhão, quase 5 trilhões de reais, a cada 100 dias. Isso é insustentável. Absolutamente insustentável. E o que eles estão fazendo com essa política de sanção? Aumentando a insustentabilidade do sistema. Cara, como a economia dos Estados Unidos está de pé, isso prova que a economia, enquanto pseudociência, é realmente uma astrologia socialmente aceita. Porque não tem teoria econômica que explica como é possível a economia dos Estados Unidos ainda estar de pé. Tudo que os Estados Unidos fazem vai diametralmente contra tudo aquilo que eles ensinam nos manuais de economia. A pseudociência burguesa. Que é isso que se trata. Certo? Então, em resumo, sanções, 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 sanções. Significa desdolarização, desdolarização, desdolarização. Significa volta de dólares. Que significa o quê? Excesso de liquidez. Não tem consumo, né? A economia eles não reagem pela oferta. Eles não aumentam a oferta. Então, como eles vão reagir? Restringindo a demanda. Para evitar o quê? Para evitar a inflação. Por causa do excesso de dinheiro. Como eles fazem isso? Aumentando a taxa de juros e o endividamento. O endividamento é um problema crônico dos Estados Unidos e a taxa de juros impede o consumo, que já está baixo, criando problemas para a economia, diminuindo a arrecadação. Então, e aí o que os Estados Unidos fazem? Qual que é a resposta? O Irã é um país soberano. É engraçado, a soberania só vale para os aliados deles. É uma palavra que eles só usam para os aliados deles. O resto do mundo não tem soberania. Então, um país soberano, o Paquistão, está fazendo negócio com outro país soberano, o Irã. Os Estados Unidos apelam e ameaçam o Paquistão de sanções. O que eles esperam ganhar com isso? Quais as opções que existem para o Paquistão? O Paquistão vai abrir mão do gás? Vai abrir mão do desenvolvimento, da industrialização, do progresso? É o que os Estados Unidos visivelmente querem. Certo? Existe um limite por quanto o Paquistão está disposto a suportar isso. Só que o Paquistão, ele caiu numa armadilha que ele mesmo cavou, né? Como com essa brincadeira de a Índia é nossa inimiga, eles deram uma de Armênia, né? Acharam que o mesmo poder do adversário. Cara, o Paquistão tem que nascer 20 vezes para conseguir enfrentar a Índia. E aí, acreditando que o principal problema deles era a Índia e não os Estados Unidos, eles se envolveram numa série de enrascada. Como vão sair dela, eu não sei, sinceramente. Como os paquistaneses farão. Mas existe um limite para a estupidez nas decisões econômicas. Em resumo, eles não podem simplesmente ficar sem gás. Certo? Não pode, cara. É energia, é aquecimento, é indústria. Eles não podem ficar sem gás. Vai pegar o gás da onde, então? Não tem opção. O Irã se dispôs a fornecer barato. Então o Paquistão vai ter que fazer uma escolha. Só que abandonar os Estados Unidos significa ter uma postura adulta em relação à Índia. Certo? Significa ter uma postura adulta em relação à Índia. Vão ter que parar com essa brincadeira de nosso inimigo Fidalgo. É o mesmo país, gente. É a mesma Índia de sempre. Só que com outra religião. Na verdade, a civilização indiana nasceu no Paquistão, onde hoje é o Paquistão. Então tem que parar com essa palhaçada. De verdade, é frustrante quando nações
governadas por sistemas que deveriam ser racionais, se comportam como moleques, como criança mimada, como piada de prédio. E é isso, o Paquistão está sendo um moleque da Ásia. Vai ter que parar, vai ter que repensar. Ah, tem couve. Aqui tem couve. Ainda bem. Pronto, conseguimos a couve. Agora falta a calabresa, né, eu acho. Tem um mercadinho lá embaixo. Mas voltando ao assunto. Essa história de sanções como resposta, cara, isso vai dar muito errado. Até porque, e acho que esse é o principal ponto aqui, a Rússia abertamente está desafiando o sistema de sanções. Não só dos Estados Unidos. Sanções da ONU. Porque a Rússia já desconfia da ONU há muito tempo, né? Já encara a ONU como uma operadora dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, semana passada, quando a federação resolveu que negociaria normalmente com a República Popular Democrática da Coreia, inclusive petróleo, gás, tudo que estava sancionado pela ONU, foi um recado, cara. Porra, se as leis da ONU não valem para Israel, se Israel pode desrespeitar as sanções tanto que ela quiser, se Israel não precisa respeitar resolução nenhuma, se Israel pode ter bomba atômica e ninguém faz nada, qual que é o problema da Coreia do Norte? Então, não tem que aplicar sanção em um país e em outro não. Certo? Então a Rússia encheu o saco. A Rússia encheu o saco desse sistema ridículo. Sabe? Não só dos Estados Unidos, como da ONU também. Se vale para um, tem que valer para todos. Agora, se não vale para os amigos do rei, não vale para ninguém. Então, um acordo Rússia-Coreia do Norte deixa isso claro. E eu creio que não vai demorar muito que a Rússia chegue às mesmas conclusões diante de Cuba e passe a ignorar solenemente qualquer bloqueio, qualquer sanção dos Estados Unidos. Porque à medida que a Rússia vai conseguindo uma independência, transporte, tecnologia, indústria, bancos, ela fica cada vez menos dependente de empresas ocidentais. Ela não precisa usar dólar, ela não precisa usar o SWIFT, ela não precisa usar navios ocidentais, bancos ocidentais. Ela pode negociar nas próprias moedas. E aí ela rompe o bloqueio, rompe o sistema de sanções. E a Rússia fazendo isso, e agora, por isso que ela começou com a Coreia Popular, eu acredito. Que ela já desafia abertamente mesmo, para o mundo inteiro ver. Transformar a República Popular Democrática da Coreia num anátema. Então é com esse anátema que a federação começa. Ela só quer saber, vamos fazer negócio com a Coreia do Norte? Sim, achou ruim, cai dentro. Pronto, simples. Achou ruim, cai dentro. A ONU vai fazer o quê? Ela vai chorar? É isso que ela vai fazer? Ela vai chorar? Ela vai divulgar nota de repúdio? Ela vai ao New York Times? Se ela for, a primeira coisa que a federação vai fazer, ok, sanções. E quanto a Israel? A Coreia do Norte fez bomba atômica. Israel não fez, não? A Coreia do Norte estava em guerra com a Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul não é sancionada, só a do Norte? A Coreia do Norte desobedeceu sanções. E Israel faz o quê? Todos os dias. Por favor. Sério, de verdade, né? Haja paciência. E a Rússia perdeu, cara. A Rússia está cada vez mais se preparando para uma guerra. E guerra não no sentido convencional. Claro, se for preciso, também no sentido convencional. E pro fight. Mas guerra no sentido de completo. De que ela tem um inimigo. Esse inimigo é claro. Mais do que os Estados Unidos, a OTAN, o Ocidente, né? Civilização ocidental. E ela vai enfrentar eles de todas as formas possíveis e imagináveis, sem medo. Porque ela tem as ferramentas. Ela não precisa mais ter medo. Ela tinha que ter medo 4 anos atrás.
quando ainda estava em situação de inferioridade tecnológica. Agora, então, começou com a Coreia do Norte. Em breve, eu espero muito, vai chegar em Cuba, vai chegar na Síria. Porque a economia síria está terrivelmente sancionada. Quando eles passaram por um terremoto, se dependesse dos Estados Unidos, eles morriam à míngua. Igual a população de Gaza. Certo? Então, a verdade é que as sanções, enquanto armas dos Estados Unidos, são cada vez menos eficazes. São cada vez mais parecidas com os Trident 3 ou com os Minutemen. Armas cada vez menos efetivas. Cada vez mais inúteis que os Estados Unidos dispõem. Por quê? Pelo excesso de uso. Desgastou. Cansou. Sabe? É isso. A situação em Cuba e na Venezuela, por conseguinte, vai melhorar. E eu acredito que nem no médio prazo. Esse ano mesmo, à medida em que a federação percebe com cada vez mais clareza que os Estados Unidos, que o Ocidente são tigres de papel, que eles não, cara, não precisa deles. Pra quê? Existe alguma coisa que os Estados Unidos façam, que a Europa faça, que a China não faça melhor e mais barato? Ou que a própria Rússia não faça? Que a Índia não faz? O Brasil não, porque nós abrimos mão de ser um país industrializado para ser uma porcaria, né? Criador de gado. Mas é nítido que as opções existem. E elas vão ser usadas. A Rússia está usando elas. Para não aceitar mais sanções. Certo? Para não aceitar mais sanções. Cara, foi nessa rua que eu perdi meu primeiro amigo. Atropelado exatamente por um caminhão. Muitos anos atrás. Acho que uns 30 anos atrás. Que Deus abençoe a alma dele. Vamos atrás da Calabresa. De toda forma, qual a resposta que os Estados Unidos têm dado ao mundo? Esses dias, ontem, estava vendo um vídeo de um porta-voz do governo dos Estados Unidos tentando justificar o injustificável. Por que eles consideravam genocídio uma coisa que nem prova que a China fez? Tem, quer dizer, não existe nem prova. Mas, tá cometendo um genocídio contra os uigures. Prova, data cu. A Rússia está promovendo um genocídio contra os ucranianos. Agora, o Estado, cujo nome nós não podemos ficar dizendo, elimina 10 vezes mais civis nesses meses de guerra do que toda a federação ao longo de 2 anos. E não, tudo certo, o que a Rússia fez é genocídio. O que o país cujo nome não pode ser mencionado, não, tá normal. É uma resposta. Cara, eles são terrivelmente hipócritas. Aí qual que é a atitude deles? Para bloquear acordo de paz, para acusar os outros daquilo que os outros não fazem, e fingir que eles não fazem aquilo que estão fazendo. Eles usam, tem porta-voz hispânico, indiano, mulher, preto, mulher e preto. É a diversidade. Quem controla os Estados Unidos são brancos ricos. Mas o porta-voz, que aparece na ONU, para vetar a proposta, para mentir, para dar entrevista, quem manda não é o general. Mas o general que aparece, aí, bom, é sempre um preto. Ou um índio, ou indígena, né? Ou um indiano, ou um mestiço, para dar a impressão de diversidade, para não mostrar a cara safada deles, que é de branco velho rico. Que os Estados Unidos sempre foram uma etnocracia. Assim como o Estado, cujo nome não pode ser mencionado, é uma etnocracia. Governo de uma só etnia. Os Estados Unidos são uma etnocracia.
Mas na hora de apresentar para o mundo, na hora de mentir, na hora de ser hipócrita, na hora de justificar o injustificável, aí eles mandam as minorias. Né? Para isso que serve as Kamala Harris da vida, o efeito Kamala Harris. Né? Coloca a minoria lá, para dar a impressão que, oh meu Deus, a terra das oportunidades. Vai nessa. Aí você coloca preto, para lascar com preto, asiático, para fuder com asiático. Você coloca mulher, para oprimir mulher, e aí você está praticando a inclusão. Está camuflando a luta de classes, que é o objetivo principal, né? Então, gente, na real, a armazinha dos Estados Unidos, as sanções, lencou, tá lencando. Quando não lenca, tá com o cano virado para eles próprios. E a estratégiazinha identitária já foi identificada. A questão é essa: o mal prospera quando ele não é reconhecido enquanto tal. O identitarismo é a arma dos Estados Unidos, por excelência. Arma legal, jurídica, ideológica. E essa arma ainda é forte, indiscutível. Tá aí os BBB para provar, tá aí os perfis de os chineses pretos mortos pelos comunistas, o Egito preto, Kemet, o povo preto. Parece que tem até um grupo que tá lançando discussão sobre o marxismo preto. Cara, que bobagem, que bobagem. Esse povo não tem vergonha na cara. Que os Estados Unidos tentem isso, que os asseclas deles tentem isso, que os liberais tentem isso, ok. Mas o cara tem a pachorra, a audácia de se dizer ao mesmo tempo marxista e identitarista, cara, que essa é a luta de classes. Que essa é a luta de classes. Se saiu disso, não é marxismo, é liberalismo. É simples assim. Mas que essas armadilhas existam, paciência. O problema era quando ninguém percebia. Mas agora, se é que isso pode contar como uma esperança, e eu creio que pode, essa armadilha já é conhecida. Armadilha identitária. Armadilha liberal. E a armadilha das sanções também. São todas ferramentas do mesmo opressor, que é o Ocidente, que é o capitalismo, representado no mundo pelos Estados Unidos e também pelo Estado, cujo nome nós não podemos mencionar. As armas dessa gente já não podem ser usadas na maior parte da Eurásia, certo? Identitarista não se cria na Rússia, liberal não se cria na Rússia, nem na China, nem no Irã, nem na Arábia. Esses países estão vacinados. E a nossa esperança, a nossa alegria vai ser quando essa vacina chegar ao mundo. Apesar de tudo. Então é isso, gente. Tenham uma ótima manhã, um ótimo sábado, um excelente fim de semana. Até. Fui.